Morre o adolescente que foi atropelado em Valparaíso. Bandidos morrem depois de troca de tiros com a polícia. Acidente na BR-060 deixa uma pessoa morta e outra ferida. Operadoras de telefonia celular são campeãs de reclamações. E o Lusiânia vence mais uma fora de casa. É agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, boa noite. Nós mostramos no Jornal Anhanguera um atropelamento em Valparaíso que atingiu 5 pessoas. Luiz Guilherme de Souza é uma das vítimas e ele ficou internado no hospital de base em Brasília por uma semana, mas morreu na última sexta-feira. A família clama por justiça. A saudade está estampada na camisa e na faixa. Desde o dia que ele foi para o hospital, que eu vi ele daquele jeito, está apertando muito, agora está mais ainda. Dói muito, eu não consigo dormir direito. Eu vejo meu filho direto. Eu peço a Deus, Deus, por que o senhor não levou eu? Filho único, a mãe conta que o Luiz Guilherme iria completar 18 anos em setembro e tinha um sonho de seguir carreira militar. A balada clama por justiça. Eu quero justiça mesmo. Porque um cara desse, fazer isso com 5 pessoas, se tivesse morrido as 5 pessoas, tem que ter justiça. Segundo os familiares do Luiz Guilherme, 5 pessoas estavam nesta calçada jogando dominó. O grupo já tinha o hábito de se divertir, só que dentro do lote. Por causa do calor, saíram pela primeira vez para cá. Testemunhas contaram que o veículo veio em alta velocidade, bateu em uma coluna como esta, atropelou as 5 vítimas e foi parar quase no final da calçada. O Aurélio viu tudo e conta que o motorista não ajudou e fugiu. Enquanto a gente estava tirando o pessoal debaixo do carro e afastando, aí já tinha pessoa ligando para o bombeiro, para o SAMU. Questão de 15 minutos mais ou menos eles chegaram. Chegou 2 ambulâncias do SAMU, chegou o bombeiro. Por pouco, a Carla também não foi atropelada. Quando a gente olhou, já estava tudo destruído. Porque se tivesse dado tempo da gente ver mesmo, a gente tinha gritado, todo mundo estava na mesa, né? O desespero maior foi quando aquele silêncio. Seu William estava junto no dia do acidente. Teve escoriação nas costelas e no pé, que precisou de cirurgia. Ele ficou na minha frente para me salvar. Ele me tirou, porque podia ser nós 2 que ia dessa vez. Mas ele tirou de ombro, aí me levou para dentro do bar. Quando eu acordei, eu não vi mais nada, só vi o clarão. Aí eu perguntei para Luciano o que tinha acontecido, que eu não vi nada. E bandidos tentaram estourar um caixa eletrônico de um banco em Aparecida de Goiânia. A polícia militar chegou bem na hora e teve troca de tiros. 4 suspeitos morreram. Fotos do circuito interno do banco mostram os bandidos chegando e também dentro da agência. Eles estão com o rosto coberto e tentam colocar explosivo em um caixa eletrônico. A polícia disse que não teve explosão e, ao sair da agência, uma viatura da Rotan que passava no local tentou abordar os criminosos, mas os suspeitos fugiram. Depois de 5 quilômetros de perseguição pela Avenida Independência, no Jardim Ipiranga, o motorista perdeu o controle do carro e bateu no muro. 3 homens estavam dentro dele. Segundo a PM, ao descerem, os bandidos atiraram nos policiais. 2 suspeitos morreram no local e 1 foi socorrido. Dentro do carro, os policiais encontraram um endereço e foram até a casa no bairro Independência, também em Aparecida de Goiânia. Na residência houve uma nova troca de tiros, um suspeito morreu e o outro conseguiu fugir. Com os indivíduos foram apreendidos uma pistola Glock com kit rajada, outra pistola importada calibre 9mm, 2 revólveres calibre 38 e uma espingarda calibre 44. A polícia disse que o homem ferido durante a troca de tiros no Jardim Ipiranga, em Aparecida, também morreu. Ele chegou a ser levado para a UPA, mas não resistiu. Com isso, 4 homens morreram depois de tentar assaltar a agência bancária nessa troca de tiros com a Rotan. E uma pessoa morreu e outra ficou ferida num capotamento na BR-060.
O acidente foi próximo ao viaduto que dá acesso a Santo Antônio do Descoberto. Depois da capotagem, o carro derrubou um poste de iluminação. A passageira, Luíse Mendes, de 24 anos, ficou presa às ferragens e morreu no local. O motorista, João Roberto Lousa, de 26, teve traumatismo craniano e foi levado de helicóptero para o hospital de base. E veja a seguir, o governador Caiado anuncia hoje repasse de recursos para a instituição Vila São Cotolengo de Trindade. De volta com o J2 e aqui a minha colega de trabalho, Nayara Santos, porque ela vai falar que a Delegacia de Proteção à Criança e o Adolescente de Formosa concluiu hoje as investigações do caso de um menino de 4 anos que existia a suspeita de que ele teria tido a cabeça queimada por um ferro de passar. É que o pai e a madrasta foram ouvidos e investigados durante 30 dias. Nayara Santos, conta pra gente então a conclusão da delegada desse caso. Olá, Giliardi, boa noite para você, boa noite para quem acompanha o J2. As investigações apontaram que não houve lesão corporal, tortura ou maus tratos à criança. Segundo a delegada que investiga o caso, o ferimento na cabeça do menino foi por causa de uma queda que ele teve em dezembro do ano passado. E com o tempo, o ferimento foi aumentando aí cada vez mais. Só que logo depois da ocorrida, o menino foi submetido a exames de imagem e avaliação médica. Só relembrando o caso, foi por uma denúncia anônima em que a polícia chegou até o veículo onde estariam o menino, o pai e a madrasta em um estacionamento em Formosa no mês passado. Ainda segundo a investigação, no dia em que o pai foi detido pela PM, ele estaria levando a criança em uma nova consulta em Formosa, justamente pela não cicatrização da ferida. Ao todo, foram ouvidos 13 depoimentos para a finalização da investigação. Foram analisados também documentos, prontuários médicos e fotografia. O menino está sob o cuidado da avó paterna em Minas Gerais e passa bem. Giliardi. Informações, bom trabalho para você. E o Jornal Anhanguera vem acompanhando a situação da Vila São Cotolengo de Trindade, que enfrenta uma séria crise financeira. A dívida do Estado com a instituição passa de 10 milhões de reais. E hoje o governador anunciou o repasse de recursos para os tratamentos durante a comemoração dos 78 anos da Vila São Cotolengo. O aniversário foi comemorado com o lançamento do primeiro CD da banda Luar, formada pelos internos da vila. São 327 pessoas com deficiência que moram aqui na Vila São Cotolengo, em Trindade. Outras 2.400 são atendidas por dia no hospital e no centro de ensino. No início do mês, a instituição, administrada pela Igreja Católica, ficou 5 dias sem atender pacientes externos por falta de dinheiro. Segundo a diretoria da Vila São Cotolengo, a instituição não recebe os repasses do SUS desde setembro do ano passado. A dívida já chega em 10 milhões de reais. O governo do estado pagou na quarta-feira passada o repasse referente a este mês, 2 milhões de reais. Ainda assim, o hospital não conseguiu pagar os fornecedores e prestadores de serviços e não regularizou nem a falta de medicamentos e nem dos insumos. É uma preocupação nesse sentido. Se não paga fornecedor, tudo trava. Os insumos não chegam aos nossos almoxarifados, medicamentos que são importantes. O governo do estado abriu uma sindicância para saber por que o dinheiro depositado pelo governo federal não foi repassado à instituição no ano passado. Hoje, o governador Ronaldo Caiado esteve na vila e afirmou que esta semana mais dinheiro deve ser depositado. Imediatamente, chegando aos cofres do estado, será repassado imediatamente. Mas qual o valor que deve ser depositado essa semana, sabemos? Bom, esse cálculo é feito exatamente pelo Ministério da Saúde. E a gente faz agora mais uma pausa para os comerciais e a seguir, operadoras de telefonia lideram o ranking de reclamações em Goiás. E ainda o Lusiânia vence fora de casa por 1-0. Agora 7h26, a gente volta já. Estamos de volta com o J2 e olha só, as operadoras de telefonia celular são as campeãs nos PROCONs de todo o país. Aqui em Goiás,
Só em janeiro já são mais de 2.000 reclamações. Quem tem as informações é o repórter Márcio Freire. Boa noite, Márcio. Oi, Giliardi, boa noite para você de casa. Problemas com as operadoras de telefonia móvel e internet já não são mais novidades para ninguém. As queixas têm se tornado tão recorrentes que elas já não saem mais do ranking das reclamações do Procon Goiás. Para se ter uma ideia, só agora em janeiro de 2019 foram mais de 2.000 reclamações. Em janeiro de 2018 foram 1.600, um aumento de mais de 26% em relação ao mesmo período do ano passado. Eu conversei hoje com a coordenadora do Procon aqui em Lusiânia, que ela fez um alerta para falar da importância de ler sempre o contrato antes de assinar com qualquer operadora. Leia o seu contrato com muita atenção e que tenham cuidado com essas mensagens que são enviadas, porque nelas contém essas questões de aceitação de planos, de mudança de planos, de envio, de aceitação de itens que elas não querem. Então, elas têm que ter atenção com relação a isso, porque senão vão ser cobradas. Vai ter alteração nas suas faturas e nos seus pré-pagos também. E entre as reclamações estão aí a mudança de plano sem o consentimento do cliente, o reajuste abusivo e a internet que sempre acaba aí, antes de completar um mês. Então fica o alerta para você, qualquer reclamação é só entrar em contato com o Procon aqui Goiás ou de Lusiânia. Giliardi, volto com você. Obrigado, Márcio. E agora, futebol. No fim de semana teve jogo do Lusiânia pela 4ª rodada do Campeonato Candango. O Azulão fez bonito, garantiu a vitória em cima do Capital no Mané Garrincha. Em clima de solidariedade, o Azulão e o Capital pisaram no gigante Mané Garrincha. No dia chuvoso, antes do jogo começar, um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da tragédia no centro de treinamento do Flamengo. Torcida vibrando, querendo resultado, afinal vieram afinados no coro, um pouco nostálgicos, querendo vitória. Todo mundo vibrando, todo mundo comemorando aqui dentro do Mané Garrincha. Acho que isso foi muito importante na nossa carreira. Na esperança de trazer a vitória para casa, o técnico Luiz Carlos fez algumas mudanças no time. Saíram o Alanzinho e Marlon. Entraram Dan e o Everton. O Marlon já estava um pouco cansado e eu preciso colocar o Everton para jogar também. Então faltavam menos de 15 minutos, é um jogador importante, é um jogador de qualidade. E a gente precisa movimentar todos os jogadores para a hora de necessidade a gente ter aquele jogador à disposição. Ajuste feito, o primeiro gol veio aos 15 minutos. Felipe é o tanque, balançou a rede. Mesmo com o gol, o professor estava com a cabeça quente, mas quem estava com a mão pegando fogo era o Márcio. Nos minutos finais, 2 cobranças de falta que desafiou o goleiro. Bem preparado junto com o meu treinador de goleiro, junto com o professor Luiz Carlos. A gente vem se preparando muito bem para quando essas bolas acontecer, a gente está sempre pronto para defendê-las. Fim de jogo, Lusiânia 1, Capital 0. O jogo foi bom, acredito que nós temos uma sequência muito boa de vitórias. Não foi um dos melhores jogos que nós jogamos, mas o importante é somar os pontos. E eu acho que a nossa caminhada, o caminho é esse. Com essa vitória, o Lusiânia está na 3ª colocação com 9 pontos e o Formosa, 6º lugar com 6 pontos. O próximo jogo do Lusiânia é sábado contra o Gama, às 8 da noite no Bezerrão. Já o Formosa joga no domingo contra o Sobradinho, às 11 da manhã, no Augustinho. E antes de encerrar essa edição, nós vamos mostrar o trabalho de uma fotógrafa de Brasília. Ela transformou a famosa W3 Sul em arte. O trânsito intenso, o grafite, as paradas de ônibus cheias, retratos de uma das nossas avenidas mais importantes, onde tudo é junto e misturado. Comércio, gente, arte, registrados pelas lentes de Zuleika de Souza ao longo de uma vida. Agora a Zuleika levou a W3 Sul para dentro do Espaço Cultural Renato Russo, em 40 fotos. A W3 faz parte da minha vida, eu nasci perto da W3, meus pais faziam compras quando eu era criança, eu vinha ver o carnaval, tinha uma loja maravilhosa que tinha
umas vitrines lindas que no Natal a gente ficava parado olhando assim para a vitrine. No passeio pela exposição W3 Divergentes Brasílias, alguns pontos marcantes da avenida. A homenagem ao índio Galdino incendiado na parada de ônibus. Também há personagens conhecidos da vizinhança. O sofá abandonado virou atração no canteiro central. E na exposição está bem perto das casas e das escadas que levam para novos mundos. Cenas que fazem parte do dia a dia, do cotidiano e que agora a gente pode ver exposto aí. A exposição é interativa, o visitante pode tirar fotos como se estivesse na avenida ainda. E a Zuleika às vezes ajuda, dá uma dica. Hoje é sábado. Vem aqui na 508, vê uma peça, depois sai, vai tomar um café ali na 509, vai passear pela W3. Quando a exposição terminar, em março, os visitantes também vão poder comprar esses retratos. O Davi quer mais do que a foto, ele está pensando no sofá de verdade. As pessoas podiam usar, só costurar e limpar, já estaria bom. Você queria sentar naquele sofá? Sentaria. Aí uma boa dica se você estiver passando por Brasília, né? O J2 de hoje fica por aqui. A gente volta a se ver amanhã. Para você, uma boa noite e até amanhã. Tchau!